Bom dia, turma! Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula de análise combinatória, começando por permutação, tá bom? Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. De permutação, a gente vai ter que falar primeiro de fatorial. E aí, o que é esse tal de fatorial? Bora ver a definição. Considere n pertencente aos naturais, com n maior ou igual a 2, definimos como fatorial de n, indicado por n com essa exclamaçãozinha aqui, tá? N, toda vez que vocês verem essa exclamaçãozinha lá, é fatorial, tá? N, eu digo que é n fatorial aqui, tá? Essa exclamaçãozinha. O produto de n por seus antecessores naturais até o 1, ou seja, tá? Então, vamos ver o que é fatorial. Fatorial eu vou dizer que é n fatorial é n com essa exclamaçãozinha. E o que eu tenho que fazer quando aparece isso aqui, professora? Eu tenho que fazer o produto dele mesmo, olha, eu começo por ele mesmo, pelo número que aparecer aqui, por n. Vou fazendo o produto dele pelos seus antecessores naturais até chegar no número 1. Ou seja, bora ver a formulazinha lá. Ó, n fatorial, n com essa exclamaçãozinha aqui, para quem nunca viu o fatorial, é igual a ele mesmo, n, vezes o que vem antes dele, que é n menos 1, o que vem antes do n menos 1, o n menos 2, vezes o que vem antes do n menos 2, n menos 3, e assim por diante. O próximo, n menos 4, o próximo, n menos 5, e assim por diante até eu chegar no número 1, tá? Então, a formulazinha do fatorial é esse, eu sair multiplicando ele pelos antecessores dele, os antecessores naturais, tá? Até chegar no 1. Bora ver um exemplo numérico para ficar mais claro. Olha só, ainda tem um detalhe aqui. Também definimos que 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial é igual a 1 também. Por que ele faz logo essa definição aqui? Porque olha só, o que vem antes do 1? O 0. Mas lembra que aqui, né, é até chegar no 1, são os antecessores naturais até o 1. Então, é o próprio 1, tá? 1 fatorial vai ser o próprio 1. E o 0 fatorial? Por definição, também vai ser 1, tá bom? Então, toda vez que aparecer 1 fatorial é o próprio 1 e 0 fatorial é 1 também. Então, bora ver um exemplo aqui, olha só. Exemplos. 3 fatorial. Se o fatorial é eu pegar o elemento que está bem aqui e sair multiplicando pelos antecessores dele, então, bora fazer 3 vezes o 2 vezes o 1, né? Os que vêm antes do 3. 3, 2, 1. Estou multiplicando aqui. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6 também. Então, dá 6. Então, eu chego que 3 fatorial é igual a 6. Agora, a gente vai fazer o 5 fatorial. 5. Eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou multiplicar por todos que vêm antes dele, tá? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 vai dar o próprio 120. Ok? Então, estão entendendo? Toda vez que aparecer o fatorial, eu vou pegar o próprio número. Por exemplo, aqui é 5 fatorial. Vou pegar o próprio 5 e multiplicar pelos números, pelos antecessores dele, os números que vêm antes dele, tá? Os naturais que vêm antes dele até chegar no 1. Então, vai ficar 5, 4, 3, 2, 1, tá? A multiplicação desses elementos aí. E aí, a multiplicação dele deu 120. Aqui na letra C. Ih, professora, tá começando a complicar, né? Claro que tem que complicar mesmo um pouquinho. Olha aí, agora já aparece fatorial em cima, fatorial embaixo, né? Calma. Como esses valores aqui são pequenos, olha, 5, 2, 3, o que a gente vai fazer? Bora desenvolver toda essa galera aí, tá?
No próximo exemplo, eu vou ensinar vocês a cortar, né, os elementos, a simplificar. Porque vão ser elementos muito grandes para a gente fazer multiplicação de todos os números. Mas esses aqui são pequenos, então a gente vai desenvolver tudo. Bora lá. Eu vou desenvolver primeiro aqui em cima o 5 fatorial, vou desenvolver 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Dividido pelo 2 fatorial, que é 2 vezes 1, mais o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, tá? Desenvolvi o 5, desenvolvi o 2 e desenvolvi o 3 bem aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. E aí, faço toda essa multiplicação. Essa multiplicação aqui em cima, eu já até fiz aqui, ó. 5 fatorial deu 120, né? Essa multiplicação aqui em cima vai dar 120. Aqui vai dar 2. 2 vezes 1, 2. E aqui, 3 vezes 2, 6. Então, deu 120 em cima. E embaixo, 2 e o 6. 2 mais 6, 8, né? Então, vai ficar 120 dividido por 8, que vai dar 15. E pronto, eu cheguei na solução dessa equaçãozinha aqui, ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo 2. Calcule. Olha aí essa letra A. Na letra A tem 20 fatorial, isso daqui é uma multiplicação, tá? Vezes 3 fatorial, sobre 5 fatorial, vezes 18 fatorial. Se eu for fazer igual eu fiz lá no exemplo anterior, eu iria desenvolver esse 20 aqui. Como é que ia ficar? Ia ficar assim, ó, 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6... Todos os que vêm antes dele, em contagem regressiva, do 20 até o 1. Ia dar um número gigantesco aqui, uma multiplicação gigantesca. Ia dar até erro na calculadora de vocês. Então, tá. O que que eu posso fazer, professora, então? Eu vou olhar para os valores que tem aqui embaixo, né? Já que é uma divisão, tá? E vou parar no valor que tem aqui embaixo para me poder cortar e cortar fatorial com fatorial. Olha, aqui embaixo eu tenho um 5. Eu poderia desenvolver até o 5. Chegar lá no 5, eu cortar o 5 com esse 5 aqui de baixo. Mas é mais interessante para mim, porque até o 5 ainda vai ter número pra caramba para me multiplicar aqui. É mais interessante eu parar no 18, né? E cortar com o 18 aqui de baixo. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer 20 vezes 19 vezes 18. E vou parar aqui no 18. E aí, professora, eu não tenho que desenvolver até o 1? Não. Se eu parei bem aqui no 18, eu deixo a exclamação aqui no 18, tá? Por quê, professora? Porque essa exclamação quer dizer que esse 18, ele tá fatorial, né? Então, eu vou desenvolver ainda ele até o 1. Quer dizer que o 18 ainda tem que ser desenvolvido. Não é um 18 simples, é um 18 fatorial, tá? É um número bem grandinho ainda aí. Isso daí não é só 18, é 18 vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14, até chegar no 1, tá? É um produto aí. Ok, o 3 fatorial eu vou deixar do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem ninguém aqui embaixo para me cortar com ele. Na verdade, ele é menor que esses valores aqui embaixo, né? Então, eu vou só repetir ele bem aqui do lado, multiplicando. Vou até colocar um pontinho aqui, só para identificar que é esse valor, esse 20 fatorial que eu desenvolvi até o 18, vezes esse 3 fatorial que eu repeti aqui. E agora, a gente vai fazer aqui embaixo. Aqui, o 5 fatorial, o que que eu vou fazer? Eu vou desenvolver ele. Eu posso fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Mas aí eu quis o quê? Desenvolver ele só até o 3, para me poder cortar esse 3 fatorial, que está aparecendo bem aqui, com esse 3 aqui também, tá? Eu posso cortar esse 3 com esse 3.
Então, eu não desenvolvi ele até o 1, eu parei no 3. Se eu parei aqui no 3, eu coloco o fatorial aqui. Por quê? Porque quer dizer que era para me desenvolver até o 1, mas eu não fui até o 1, parei no 3. Então eu coloco a exclamação aqui no 3. Bom? E agora repito o 18 fatorial aqui do lado, multiplicando pelo 18 fatorial. E aí, ok. Agora, eu tenho 18 fatorial em cima e 18 fatorial embaixo. Então, eu posso cortar, né? Eu tenho o 3 fatorial em cima e o 3 fatorial aqui embaixo. E também eu vou cortar o 3 fatorial. E só o que ficou foi o 20 vezes 19 e o 5 vezes o 4. Olha só que facilidade, que coisa boa, quanto facilitou a minha vida que eu ia fazer toda essa multiplicação aqui do 20, né? Agora eu vou fazer 20 vezes 19, que dá 380, e o 5 vezes o 4, que dá 20. Tá? Fazendo essa divisão de 380 por 20 vai dar 19. Então, o valor dessa expressãozinha aqui é 19. Tá bom? Vamos ver outra. Só que agora com letras. Olha só isso aqui com letras. Eu tenho n mais 1 fatorial em cima e n menos 1 fatorial embaixo. Quem vocês acham que é maior? O n mais 1 ou o n menos 1? Olha, por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque aqui nessa primeira questão, na letra A, vamos lembrar que o 20 é maior que 18. Aí eu desenvolvo o 20 até chegar no 18 para poder cortar com o de baixo. Mas se o 20 tivesse aqui embaixo, eu ia desenvolver aqui embaixo e o de cima eu ia só repetir. Porque sempre eu tenho que desenvolver o maior, né? Para até chegar no menor, porque ele vai diminuindo, ó, cada vez diminuindo até chegar no valor menor para me poder cortar. Então, aqui eu tenho que descobrir quem é o maior dos dois para me desenvolver e cortar com o outro. Esse é o objetivo. Se for o n menos 1, eu vou desenvolver ele até chegar no n mais 1 e vou cortar. Se for o n mais 1, eu vou desenvolver o de cima e repetir só o de baixo até chegar no n menos 1 e cortar. Ok? Por lógica, é o n mais 1 que é maior que o n menos 1, né? Por quê? Vamos pensar num número. Se o n fosse, sei lá, 2, se eu jogo 2, coloco no lugar do n o 2, ia ficar 2 mais 1 aqui, ó. Se o n fosse 2, ia ficar 2 mais 1, né? 2 mais 1 é 3. E aqui ia ficar 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, tá? Isso daqui é só um pensamento, por isso eu coloquei de azul aqui, não faz parte da conta. É só para a gente entender que esse aqui é maior que esse. Porque se fosse um valor, o n tem que ser natural. O n não pode ser negativo, lembrando, né? Então, se o n é 2, 2 mais 1 dá 3. E aqui 2 menos 1 dá 1. Então, 3 é maior que 1, né? Se o n é 1, 1 mais 1 é 2. E 1 menos 1 é 0. 2 é maior que 0. Então, sempre esse aqui de cima vai dar maior que esse aqui de baixo. Tá bom? Então, n mais 1 é maior. Então, é ele que eu vou desenvolver. Mas eu vou começar por ele, n mais 1, vou repetir ele bem aqui, n mais 1. Aí, eu vou multiplicar ele pelo que vem antes dele. Quem é que vem antes do n mais 1? Vamos lembrar que aqui eu sempre diminuo 1, né? 20 menos 1, 19. 19 menos 1, 18. 18 menos 1... Aqui já aparece o 3, né? Aqui, 18 menos 1, 17. 17 menos 1, sempre vai diminuindo um valor. Então, se eu colocar n mais 1 menos 1, olha, n mais 1 menos 1 vai dar o próprio n, né? Mais 1 com menos 1, eu vou cortar, vai ficar o n. Então, o próximo termo que vem é o n, tá? E vem antes do n mais 1 é o n. E o que vem antes do n? N menos 1. Sempre eu estou tirando 1, né? Antes do n menos 1, quem que vem? Tira 1 de novo, n menos 2. Tira 1 de novo daqui, n menos 2.
vai vir o n menos 3. E assim por diante, tá? Sempre vai vir um menor, menos 1, menos 1, menos 1, vai acrescentando menos 1 aqui na continha. Só que olha só, aqui embaixo é quanto? N menos 1 fatorial. Eu já cheguei no n menos 1, já até passei, olha. Então, eu vou parar bem aqui no n menos 1, vou colocar o fatorial bem aqui, e esses aqui eu não vou usar ainda. Não vou usar, tá? Então, eu vou parar, o meu desenvolvimento vai parar até aqui no n menos 1. Então, bora apagar, tá? E colocar um fatorial bem aqui. Ó, eu desenvolvi o n mais 1. Quem vem antes do n mais 1? O n. Antes do n menos 1. Agora, eu vou dividir e repetir o de baixo, tá? N menos 1, repetiu de baixo. Agora, vou cortar n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial. São iguais aí, vou cortar. E vai ficar só esse valor aqui, n mais 1 vezes n. N mais 1 vezes n. Ok? E aqui eu posso fazer essa multiplicação. N vezes n vai dar n ao quadrado, mais n vezes 1, que dá n, tá? N vezes n, n ao quadrado, n vezes 1, n. E agora sim, acabou a minha continha. A letra B acabou, n ao quadrado mais n. Essa é a resposta. Visto o fatorial, agora nós vamos ver permutação simples. O que seria essa permutação simples, professora? Se vocês olharem lá no dicionário, o ato de permutar, trocar, é o mesmo que trocar de lugar, tá? Trocar a ordem, embaralhar, tá bom? É isso que significa permutar. Vamos permutar, eu vou para lá e você vem para cá. A gente vai trocar de lugar, ok? Trocar de ordem. Então, vamos lá ver a definição de permutação e a formulazinha. A quantidade de permutações simples de n elementos distintos é o número Pn igual a n fatorial. Pn eu costumo brincar em sala de aula, Pn não é praticamente nada. Pn é de permutação, tá? E é igual a n fatorial. Bom, professora, a gente acabou de ver o que é fatorial. Pois é, a permutação é só tirar o fatorial dos elementos. É muito simples. É, professora, a fórmula da permutação é essa. Só que aí a gente tem, às vezes, algumas interpretações. O problema maior desse assunto é as interpretações e as singularidades que vai aparecendo em cada exercício. Então, bora lá ver os exemplos. Exemplos. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra era? Olha aí a palavra era, tá? Quantos anagramas eu posso formar? Anagramas são quantas palavras eu consigo formar com essas letras aqui, essas 3 letras. Eu vou ter que embaralhar elas e ver quantas palavras vão ser formadas com ela. Então, eu vou pegar a primeira coisa que eu vou fazer agora, antes de usar a fórmula, eu vou fazer por tentativa, como se fosse, a gente chama de árvore de possibilidades, tá bom? Aqui tá a palavra era, né? E agora, se eu começar com a letra E, começando com a letra E, vai ter o próprio o R e o A, né? E eu posso continuar com a letra E e embaralhar o A e o R. Só mudar o A e o R de lugar. Ó, mudei o A e o R de lugar, tá? O E continua no início, ok? Tem a palavra era e EAR. Agora, começando com a letra R. Começando com a letra R, eu vou ter o A e o E, né? E posso continuar com a letra R e embaralhar o A e o E, ficar o E e o A ao contrário. Eu continuo com R e embaralho esses dois. RAI e REA, ok? Agora, eu já comecei com a letra E, com a letra R, e agora começando com a letra A. As outras duas letras, o E e o R. AER.
e depois continuo com a letra A no início e embaralho as duas do meio, o R e o E, are, tá? E agora a gente não tem mais nenhuma outra possibilidade de embaralhar esse nome. Se vocês acharem, vocês me falam. Ganhe um prêmio, tá? Não vai ter, gente. Essas são as únicas possibilidades, únicas palavras que eu vou conseguir formar com essas 3 letras, tá? Deu quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 palavras. Então, é o mesmo que eu fazer. Se eu fizesse pela fórmula, tá? Se fizesse pela fórmula PN, N seria o número de letras que tem aqui. Tem quantas letras? 3 letras, né? Então, eu calcularia P3. P3 é o mesmo que 3 fatorial, aqui pela fórmula, 3 fatorial. O 3 fatorial é o mesmo que o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é o que a gente viu lá do fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6, tá? Professora, mas eu posso fazer assim por tentativa? Pode, só que isso daqui é uma palavra de 3 letras, né? Então, eu consegui fazer rapidamente, que vai dar 6 possibilidades. Mas se for uma palavra de 5 letras, vão dar 120 palavras, 120 possibilidades. Já pensou vocês fazerem as 120 palavras? Vai dar um trabalhão, então vocês vão ter que ir lá pela fórmula mesmo, tá? Da permutação. Isso com 5 letras, né? E se for com 7 letras? Aí vai dar muito mais possibilidades de palavras. Então, vocês passariam, sei lá, um dia inteiro para encontrar as centas, sei lá, trocentas palavras que aparecessem. Tá bom? E eu acho que ainda não ia encontrar todos certos, ainda ia ter palavra que ia se repetir. Aqui a gente consegue identificar que nenhuma se repete, né? Mas vocês ainda iam acabar se enrolando e iam repetir palavras que não era para repetir, e aí por diante. Então, vamos ver uns exemplos mais complicadinhos. Bora complicar um pouquinho isso, tá muito fácil. Exemplo 2 de permutação. Calcule quantos são os anagramas da palavra A, mochila, iniciando com M e terminando com A. E a B, da palavra livro, em que as letras V e R apareçam juntas nessa ordem. Então, bora lá. Para me calcular os anagramas das palavras, né? Palavra mochila, tá? Mochila tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? Então, eu calcularia o P7, né? A permutação de 7 letras é igual a 7 fatorial. 7 fatorial mesmo que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre os que vêm antes dele, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E essa multiplicação toda aqui dá 5.040, tá? Olha aí, já pensou vocês fazerem 5.040 palavras? É muita palavra, né? Pra gente formar com as letras da palavra mochila. São 7 letras, tá? Só que aqui ele pede um detalhezinho. Ele não quer só que tu embaralhe. Ele quer as palavras que comecem com M e termine com A. Quando eu embaralho, às vezes o M pode vir para cá, para o meio, pode vir para cá, pode vir para cá, para cá, para cá, pode ficar em qualquer posição aqui o meu M, né? Ele não quer essas palavras, ele não quer que conte essas palavras que o M vai para qualquer lugar. Ele só quer as que comecem com M e que terminem com A. Então, bora lá fazer aqui os espaços. São 7 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Tem que começar com M, então eu vou fixar o meu M bem aqui, tá? Ele não vai sair daqui do início. E termine com A, então vou fixar o meu A bem aqui, ele não vai sair daqui. As outras letras, o O, o C, o H, o I e o L, ele vai poder embaralhar bem aqui. O O pode aparecer aqui, 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 aqui ou aqui. O C também pode aparecer aqui, aqui, aqui. Essas outras letras vão poder aparecer nesses lugares aqui.
Só o M que não vai poder aparecer aqui, porque ele já está aqui no início. E o A também não vai poder ser embaralhado aqui, porque ele está fixado aqui no final. Que são as palavras que ele quer, que comece com M e termine com A. Tá bom? Então, olha só. Quantas letras eu vou poder embaralhar? Já que o meu M está fixo. E o meu A também está fixo. Eu não posso mexer com M e com A. Então, sobraram para mim uma, duas, três, quatro, 5 letras. Essas 5 letras eu posso embaralhar aqui nesses 5 lugares. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lugares aqui. Então, são 5 letras que eu vou poder embaralhar aqui pelo meio. Ok? Então, eu vou achar o P5. É a permutação de 5 elementos. Só, porque o meu M está fixo e o meu A também está fixo aqui no final. Então, vou calcular o P5. 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120. Achei o meu P5. Então, quantas palavras eu vou conseguir formar começando com M e terminando com A? 120. Ah, professora, eu estava pensando em fazer a árvore de possibilidades, né? Fixando o M e o A e embaralhando as outras. Olha só, quantas palavras vocês iam achar? 120 palavras. Tá bom? Bora fazer a letra B agora. A letra B é a palavra livro, em que as letras V e R apareçam juntas nessa ordem. Ou seja, livro, bora escrever aqui, livro. Se fosse só a palavra livro toda embaralhada, eu ia fazer, são 5 letras, eu ia fazer o P5 e dá 120, tá bom? Igual essa palavra aqui, mochila. Só que ele não quer só isso, ele não diz calcule os anagramas da palavra livro, só isso. Ele tem um detalhezinho, ele diz em que as letras V e R apareçam juntas. Ele quer que o V e o R fiquem juntas e nessa ordem. Ou seja, não pode aparecer o R primeiro e o V. O V e o R tem que estar juntos e nessa ordem, V e R. Não é R e V, tá bom? Então, vamos lá. Livro são 5 espaços lá, né? Vão ter 5 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O V e o R tem que estar juntos e nessa ordem, o V e o R bem aqui. Então, fixo, igual como eu fiz aqui, tá? Eles estão fixos. Vão sobrar quantas letras para me embaralhar aqui? Se eu coloquei o V e o R fixo aqui, sobrou o L, o I e o O, né, para me embaralhar. Sobraram 3 letras para me embaralhar. Então, eu vou achar o P3. P3 é igual a 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Beleza, professora, é 6. Não, não é 6. Calma. Só que eu coloquei o VR, eles estão juntos nessa ordem, só que eu coloquei aqui no início. E se eles aparecerem aqui, nessa posição, o V e o R? Se eles aparecerem aqui, eu também vou ter três letras aqui que eu posso embaralhar, né? 3 espaços. Então, eu vou achar o P3 de novo, que vai dar 6. Mas e se eles não estiverem aqui nessa posição? Eles estiverem mais um pouquinho aqui na frente. O V estiver na terceira posição e o R na quarta. Vou ter 3 possibilidades de novo, né? De letras embaralhadas. Vou achar o P3 de novo. E aí, se o VR não estiver aí nessa posição, ele estiver aqui no final, o VR. Vou ter 3 letras que eu vou poder embaralhar e vou achar o P3 de novo. Ok? Tem outra possibilidade de o VR aparecer, já que são esses 5 espaços aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. O VR pode aparecer aqui, pode aparecer aqui, aqui e aqui. Tem outro jeito de ele aparecer? Não. Só se eles ficarem separados, tipo o V aqui e o R lá na frente. Ou o R para cá e o V para cá, mas não pode porque o R ia estar atrás do V. E não pode, eles têm que estar nessa ordem, o V na frente e o R depois. Então, essas aqui são as únicas possibilidades que o VR pode aparecer. E eu fiz o cálculo para cada uma delas.
Então, quantos vai dar aqui se eu somar? 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, são 24 possibilidades, tá? Vão formar 24 palavras em que o V e o R vão aparecer juntos e nessa ordem aqui, tá? Mas um outro jeito de eu pensar seria se eu pensasse no V e o R como uma letra só. Por exemplo, eu montaria 4 espaços como se o V e o R fossem juntos, fixos já, tipo, VR é uma letra, já que eles têm que ficar nessa ordem. Então, o VR ia aparecer aqui na primeira posição, o VR na segunda, ou na terceira ou na quarta. Se o VR fosse uma letra só, eu ia ter 4 lugares para ele aparecer, né? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta posição aqui, o VR. Ok? Igual como apareceu aqui, mas eu pensando como se eles fossem uma letra só. E aí, são 4 lugares para embaralhar, né? Esse VR, ele pode aparecer em qualquer um desses 4 lugares aqui, olha. Ele pode aparecer aqui, que nem ele apareceu aqui, pode aparecer aqui e pode aparecer aqui. Então, eu calcularia, já que são 4 lugares, eu calcularia logo o P4. P4 é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, que é a mesma coisa que deu aqui, tá? Os dois jeitos estão certos. Seria um outro pensamento, um outro jeito de pensar e resolver, mas está certo do mesmo jeito, ok? Fazendo por essa, é igual a história que eu falei para vocês no início. Vocês podem fazer a árvore de possibilidades? Pode. Se chegou no resultado correto, ótimo. Você teve o raciocínio correto de chegar até ela. Eu poderia não saber a fórmula, mas eu sabia como chegar, tá? Esse daqui é um raciocínio e esse é outro, mas todos os dois chegaram na resposta correta. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurar, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.